a gente conversa com o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho. Senador, bem-vindo, bom dia. Sempre muito bom conversar com o senhor, ainda mais num momento como esse. Bom dia a todos. Estamos à disposição aqui no Senado. Valeu, senador. Como que está a situação de momento? Como foi a decisão da oposição de obstruir os trabalhos na Câmara, no Senado, ali no Congresso Nacional? Qual o objetivo? Bom, primeiro é importante colocar que não é confortável para ninguém o que está acontecendo. Há quase, hoje, 16 dias, eu acredito que nós não temos interlocução, não temos diálogo com o presidente do Congresso Nacional. E isso, por si só, é absolutamente fora do padrão. Nós estamos passando por um momento muito delicado na vida pública, do país como um todo. As prisões que ocorreram, tanto a tornozeleira que foi colocada no senador Marcos Duval, na volta que ele faz dos Estados Unidos, sobre a alegação de que ele poderia fugir, o que é absolutamente irracional. Se ele quisesse fugir, teria ficado nos Estados Unidos, ou seja, essa tornozeleira me parece muito mais uma tentativa de intimidar o senador do que uma ação técnica, do ponto de vista judicial, se bloquear salários, crédito, quer dizer, impedir a sobrevivência do senador. Então, nós acreditamos que essas medidas impedem o funcionamento do mandato pleno do senador e, dentro do que preceitua a Constituição brasileira, no seu artigo 53, é importante que o plenário do Senado convalide essas medidas excepcionais que o ministro Alexandre de Moraes impõe a um senador da República. A prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, para nós, é absolutamente despropositada. Ela é mais uma ação que é feita no sentido de calar, de emudecer, de impedir a manifestação da maior liderança da direita no Brasil. E isso é absolutamente antidemocrático, na nossa opinião, ultrapassa os cânones judiciais. Então, cada vez mais urgente a necessidade de votarmos a anistia, até porque nós sabemos ou fomos informados pela imprensa que esse projeto não é pautado por pressão de membros do Supremo Tribunal Federal. Então, se isso de fato ocorre, e os presidentes das duas casas, da Câmara e do Senado, aceitam esse tipo de pressão, está caracterizado a invasão de competência de uma forma absolutamente descabida de um poder sobre um outro poder. O judiciário tutelar presidentes de Congresso Nacional e presidente de Câmara dos Deputados desta forma, impedindo a livre manifestação dos seus representantes, é um golpe, é um ataque à democracia brasileira. Então, a anistia ser votada para nós é um condicionamento importante. O outro aspecto é o fim do foro privilegiado. O foro, quando foi criado na Constituição e nas constituições anteriores a 88, foi no sentido de proteger o mandato para que o parlamentar pudesse exercê-lo na sua plenitude, sem o risco, sem o perigo de ser adomestado por posições em que criticasse o poder de ocasião. Porque o parlamentar deve fazer a crítica, deve fazer a fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos, tem que falar com altivez, tem que representar, de fato, aqueles que lhe outorgaram a confiança do voto popular. Então, essa blindagem que é o foro em especial, o foro diferenciado ou foro privilegiado, permitia, na intenção dos legisladores, essa condição aos parlamentares. Mas hoje tornou-se uma arma, eu diria, de tutela também do parlamento por parte do judiciário. Nós assistimos de uma forma cada vez mais explícita, se perdeu o pudor, declarações, informações e notícias dando conta de que dezenas de inquéritos correm em segredo de justiça no Supremo Tribunal Federal contra parlamentares, e isso seria uma condição ou um condicionante para impedir que determinados processos possam tramitar dentro do Congresso Nacional
que de alguma maneira reequilibre a relação entre os poderes. Então, basicamente, nós estamos, desde ontem, obstruindo os trabalhos nas duas casas e ocupamos as mesas diretivas, tanto do Senado da República como da Câmara dos Deputados, para que os presidentes das casas sentem com a oposição, né, recepcionem as nossas pautas e as coloquem em votação. Isso não significa que elas serão vitoriosas, significa que elas serão discutidas e votadas. E cada parlamentar poderá, de forma absolutamente transparente, por exemplo, ser contra a anistia. Ele que vai explicar ao seu eleitorado por que ele, sendo de esquerda, por exemplo, votou contra a anistia quando ele foi beneficiado por uma anistia em 1979 por crime de morte, de roubo a banco, né, de luta armada, né, de violência, né, porque o Brasil entendeu naquela oportunidade que precisava se reconciliar para se debruçar sobre os problemas que afligem o território brasileiro, acabar com essa divisão entre nós e eles. Então, a esquerda que vote contra e vai explicar ao seu eleitor porque continua querendo dividir o país, porque tem ódio no coração, porque o presidente hoje, o Lula, não tem estatura para conduzir um processo de pacificação, e o Brasil tem mais de 40 anistias na sua história, é um país que tem essa característica de ser um país que trabalha a mediação, a reconciliação, e hoje nós temos aí, presidindo o país, alguém que não tem condição de presidir esse processo. Então nós estamos em obstrução até que os presidentes das duas casas sentem-se com a oposição e definam de que forma essas pautas vão tramitar nos dois colegiados. Senador, nós acabamos de receber aqui uma informação de que Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, teria se colocado aí favorável ao impeachment de Alexandre de Moraes, né? Essa é uma das pautas, uma das mais relevantes no Senado. A gente sabe que a pauta da anistia tem tudo para ser votada na Câmara, né? Cabe lá uma pressão grande. A gente sabe também que a pauta do foro já foi aprovada no Senado, já teve uma proposta aprovada no Senado, então dependeria da Câmara, mas a gente sabe que eu queria ouvir de você sobre essa que é tão importante o papel dos senadores, que é o impeachment de Alexandre de Moraes, porque é o que tudo indica, sem isso, até a pauta da anistia pode ser aprovada e derrubada, né, pelo Supremo. Então, é algo muito relevante mesmo. Então, esse apoio agora do Ciro Nogueira é algo bastante relevante. A gente teve, então, em um dia, 5 senadores que mudaram o seu voto, né, com esse agora. Então, eu queria que você trouxesse isso, como que a população pode agir, a pressão que pode ser feita para que a gente leve isso adiante. Obviamente, vai depender do Alcolumbre, mas se a gente tiver uma maioria de senadores, não é possível que o presidente da casa vire as costas para a maioria dos senadores, né? Marina Helena, veja, essa informação que você me dá é alvissareira, né? Porque até hoje pela manhã a gente ainda não tinha a assinatura do senador Ciro. Nós, aqui ontem estivemos reunidos até quase 11 horas da noite lá no plenário, né, do Senado, e fizemos uma avaliação, acho que tinham 38 que haviam assinado até ontem. E há uma expectativa de que hoje temos 39. Né? Faltariam 2. Se o senador Ciro assinou, faltaria 1. São tantos os problemas que a gente até esquece de falar. Foi bom você ter me lembrado. Essa questão do impedimento do ministro, primeiro tem que ser desmistificado. Está na Constituição. É papel do Senado da República coibir os excessos, né, e os crimes materiais, os crimes que, porventura, são cometidos por autoridades importantes do país, no caso, ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, ele pode, perfeitamente, como qualquer outro cidadão brasileiro, né, ser processado, e sendo processado, ele terá o amplo direito de defesa. Eu acredito que ele cometeu, sim, esses delitos que caracterizam crime de improbidade, e deveria ser aberto esse procedimento e iniciado o procedimento que ele fosse afastado e pudesse fazer a sua defesa. Na hora em que um juiz dá declarações fora dos autos, pré-julgando e antecipando resultados
a respeito de processos em que ele preside, isso é uma infração grave que pode e deve ser punida com o seu afastamento do cargo de ministro. Na hora em que esse ministro é vítima, né, dita por ele, né, de um processo, e ele se coloca como presidente desse processo e não, voluntariamente, não se afasta, é um outro crime que está sendo cometido. Na hora em que este ministro, ele publicamente se coloca como inimigo de quem ele está conduzindo o processo, publicamente, que é o caso do Alexandre Moraes em relação ao presidente Bolsonaro, é evidente que é um outro crime, né? Na hora em que esse ministro passa mais de 6 anos presidindo um inquérito que não termina nunca, e que no âmbito desse inquérito comete uma série de arbitrariedades, né, e não termina esse inquérito, é um outro crime que está sendo cometido, né? Então você vai arrolando um crime em cima do outro. Eu não sei se vocês prestaram atenção, na semana passada, o oficial de justiça, de que foi 1h da manhã, a Praça dos Três Poderes, impedir que houvesse a continuidade, né, do protesto pacífico que era feito por 2 deputados federais, né, que estavam constitucionalmente amparados com a ação que desenvolviam lá de forma absolutamente tranquila e harmoniosa, foi somente o governador Ibanez, governador do Distrito Federal, que foi instado, foi impelido, ou compelido, né, foi obrigado a sair da sua residência de 1h da manhã pelo ministro Alexandre de Moraes, que é um outro crime, porque isso não é ação, não é atividade do ministro, que é evidente que o governador ficou com receio de ser preso também se não cumprisse essa ordem descabida e despropositada, mais uma, do ministro Alexandre de Moraes. Então, está se acumulando situações que estão relativizando o direito, que estão esgarçando a lei, que estão aumentando a repulsa de boa parte da sociedade ao nosso sistema judiciário, que nós queremos proteger. Todos nós queremos um judiciário independente, um judiciário imparcial. É necessário para a democracia brasileira, para o equilíbrio entre os poderes, né, para que a democracia liberal funcione, que o judiciário seja autônomo, seja isento, seja imparcial. E nós vamos ver num judiciário, pelo menos no aspecto do Alexandre de Moraes, que mostra que há claramente uma ação tendenciosa, discricionária, inquisitorial. Então, é evidente que nós que assinamos já o requerimento pedindo a abertura desse processo de impedimento do ministro, aguardamos que os demais senadores possam também fazer essa assinatura, nessa legislatura ainda, e passando de 41 vai ficar caracterizado que a maioria do Senado tem esse sentimento. Aí vamos redobrar os nossos esforços para que o presidente Davi entenda que aqui é uma casa de pares, né? Ele coordena os trabalhos como presidente, mas ele não é hierarquicamente superior a ninguém. Todo mundo aqui é senador na mesma condição que o senador Davi Alcolumbre. Então, certamente, 41 senadores assinando vai ser muito simbólico, muito expressivo e muito importante para que, afinal, nós possamos fazer com que a Constituição seja cumprida. Senador, eu queria fazer um pedido de desculpas. Acabaram de atualizar aqui a informação. De fato, tem uma nova assinatura da senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Então, com isso, nós temos agora 39, né, senadores. Isso. Não foi o senador Ciro Nogueira. Peço desculpas aqui também para o senhor e para toda a nossa audiência. Muito importante, né, dado o tamanho agora da União Progressistas. Mas não, foi a senadora Ivete da Silveira. Agora, a pergunta, só antes de passar aqui para a Paula, tem 2 senadores hoje do próprio PL, né? Que seria o senador Romário e a senadora Eudócia Caldas. Então, assim, como que o partido também pretende articular, né, para que esses 2 também sejam favoráveis, ou se eles vão receber algum tipo de punição, né, caso não se mostrem favoráveis, já que é uma pauta importante agora da oposição e do PL? Olha, todos os 2 foram procurados por todos nós, né? Nós estamos dialogando com eles, né, pedindo que essa assinatura aconteça. Não há ainda nenhuma sinalização
de que o PL vai se posicionar desta maneira, no sentido de penalizar senadores que não assinaram o pedido. São 14 senadores, 12 já assinaram, e eu acredito que até a próxima semana esses outros 2 também vão assinar, que seriam os 41. Tá? É evidente que o senador leva em consideração, além das suas convicções pessoais, a convicção dos seus eleitores. Tanto o Romário como o Eudóxia, né, vão, nesse final de semana, ao voltarem para seus redutos eleitorais, para suas cidades, deverão ser procurados de uma maneira educada, evidente, pelos seus eleitores, e deverão voltar na próxima semana, e a nossa expectativa é com essa disposição de assinar esse documento para que nós todos possamos mostrar unidade nesse momento, né? A repulsa da sociedade brasileira à maneira ditatorial e arbitrária com que o nosso judiciário vem sendo conduzido só será aplacada, né, quando a justiça de fato acontecer e a Constituição foi exercida na sua plenitude com a abertura do processo de impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Perfeito. Olha, senador Rogério Marinho, sei que o senhor está cheio de compromissos. Obrigada pela participação nesse momento especial aqui, pelos esclarecimentos em Oeste com Elas. A gente segue acompanhando todas as movimentações aí em Brasília. Um grande abraço e até uma próxima. Obrigado a você, Deus abençoe a todos aí. E vamos esperar que daqui a pouco a gente tenha boas notícias aí com as nossas pautas. Tomara, tomara. Deus abençoe sim a todos nós.